Muito bem, estamos de volta aqui para a nossa última parte da nossa aula de hoje. Lembrando que quinta-feira é o prazo final aí para a entrega da terceira atividade, né? Na próxima semana eu corrijo essas atividades com vocês, vai ter a revisão também. Na revisão eu vou passar para vocês um exercício, só que um pedaço desse exercício vai ser aqui na sala, né? A gente vai começar aqui e aí eu vou fazer aquele teste com vocês para vocês se familiarizarem com a forma da prova, né? Então, a prova vai ser pelo Google Forms, por aquele formulário do Google. Então, eu vou passar umas questões para vocês por lá, no dia da revisão. Aí vou dar um tempo para vocês responderem, e aí vocês vão testar, se, né, vão ficar familiarizados e tal. Depois, aí voltam para cá, para a sala virtual, para a gente responder as questões, e aí a gente dá sequência na revisão, né? Professor, Oi. a semana que vem não já é a prova, não é isso? Pela data. É, Nós vamos ter aula na semana de prova, é isso? na terça-feira a revisão. Eita. Eu pensei que na semana de prova a gente não tinha aula. Não tem aula com conteúdo, né? Mas a gente usa a aula da semana, a primeira aula da semana, para fazer a revisão. Tá certo. Aí eu vou passar o exercício, vocês vão responder lá pelo Forms, voltam, aí eu respondo, a gente vê aqui as respostas. Mais, né, não é nem para ver se vocês vão acertar ou errar, nem para isso, é para vocês testem mesmo como é que funciona lá o Para mecanismo. treinar, né, professor? Isso, para fazer o treinamento. Porque aí no dia da prova está todo mundo já ligado, né? Como é que vai ser. Quinta-feira agora tem aula? Tem sim. Amanhã é feriado, amanhã não tem aula, né? Amanhã, vocês sabem, é o dia da emancipação daqui de Alagoas. Então, não tem aula para vocês amanhã. Já não tinha aula minha mesmo, né? Que nossa aula é só na quinta. Quinta-feira, aula normal. Nessa quinta, depois de amanhã, é a nossa última aula. Então, os assuntos que forem vistos na quinta são os últimos que encerram aí para a primeira prova. Na semana que vem, na terça-feira, tem a revisão e na quinta-feira tem a prova. Aí, na prova, eu sempre abro aqui a reunião para passar para vocês, né, na quinta-feira. Então, vai ter de novo, né, um link lá para vocês entrarem. Eu geralmente entro um pouquinho antes, uns 5 minutos antes, só para explicar novamente como é a prova e tal. Aí, às 8h30, eu já deixo lá no sistema o link. Vocês vão entrar lá pelo link e vão responder a prova por lá. E aí, no final, vai ter a opção, quando terminar de responder tudo, aí vai ter a opção enviar. Aí vocês vão enviar o formulário, vai chegar para mim lá pelo Google, e aí vai ter uma mensagem, quando vocês enviarem, vai ter uma mensagem automática, já que eu vou preparar, que já vai constar o recebimento. Aí vocês vão receber a mensagem que o arquivo foi enviado. E aí vocês vão ter o tempo da aula, né? Das 8h30 até as 10 horas da noite para fazer a prova, para responder e enviar, né? Como é pelo Google Forms, dá para fazer pelo celular, dá para fazer pelo computador, não tem problema, porque é um arquivo bem pequenininho, ele não consome dados, tantos dados assim, então é bem tranquilo para fazer. É um meio mais eficaz, né? Para não ter problema com instabilidade de conexão, essas coisas. E eu fico aqui acompanhando a prova. Então, se alguém quiser, entregou a prova, né? Enviou lá, e quer confirmar comigo se chegou, aí eu venho aqui, entra na sala virtual, um de cada vez e pergunta, professor, tudo certo? Chegou? Aí eu vou lá, confirmo, beleza, chegou, e fica tudo confirmado. Então, eu fico aqui acompanhando também, durante a prova todinha, né, tudo o que está acontecendo aqui com a sala de aula virtual ligada, né, para vocês, certo? Então, tudo isso vai estar sendo aí praticado, né, na próxima semana, que é a nossa semana de prova. Mas podem ficar tranquilos que a prova é bem tranquila. Agora tem que estar sempre estudando, né? Se não estudar, não tem jeito. Tem que estudar aí para dar tudo certo, né? Certo, gente? Professor, eu acho que não vai ter ninguém tranquilo, não, viu? Tem que manter a Tranquilo, o senhor não vai ver ninguém, não. Tem que manter a tranquilidade dentro de certo limite, né? Claro que a prova sempre gera tensão, né? Mas para ficar mais tranquilo, né? Vamos na fé. Vai na fé que chega. Agora tem que estudar também. Pode só pensar, pedir ajuda a Deus sem estudar, que Deus não tem como ajudar quem não está estudando, né? Tem que fazer a sua parte. Pedir ajuda a ele para estudar, professor. Isso, para arrumar mais tempo aí para estudar, para revisar tudo, né? Certo? Então, a gente
vai ter esses momentos aí na terça-feira a revisão, na quinta-feira a prova, semana que vem, né? E aí é bom lembrar que o Google Forms é bem sensível na hora de marcar a resposta, para prestar atenção se as alternativas... Ah, sim, sempre eu falo isso na revisão. É sempre bom, né, lembrar que as questões são todas fechadas, então vocês têm que ter atenção redobrada com o que diz lá o enunciado, né? Se é para marcar a questão certa, se é para marcar a questão errada, para não ter problema, né? Porque o maior erro que é cometido não é que vocês não sabem dar a resposta, é que vocês confundem o enunciado. E na hora de marcar certa, marca errada, na hora de marcar errada, marca certa. Então, cuidado para não cometer esse erro, né? Porque depois que finalizar lá, não tem como voltar, né? Não tem a opção de, vou fazer de novo, não tem como. Quando finalizar a prova e enviar, aí, né, realmente é só esperar pelo resultado aqui, que eu vou, na semana seguinte, né, passar o resultado. Poderia ser até o resultado na hora, mas como tem os pontos, eu preciso contar primeiro os pontos, corrigir os trabalhos. Geralmente eu corrijo aqueles trabalhos quando é necessário, nessa primeira prova. Eu deixo lá como a reserva de vocês, né, a reserva legal de vocês, a reserva cambial. Né? Se vocês precisarem dos pontos, eu vou lá e corrijo. Se não precisar, eu já não corrijo, já deixo para lá. Né? Então, geralmente é assim. Mas eu vou corrigir com vocês também o exercício aqui, pelo menos vou dizer a vocês as respostas e tal, no dia da revisão. Mesmo que eu não consiga corrigir todos os exercícios, porque é muita coisa para corrigir. E agora, né, com as duas turmas aqui que eu tenho no segundo período e sexto, fica tudo mais complicado. Bom, gente, já são 8h24 aqui no meu relógio. Então, vamos encerrar por hoje, né? Porque vocês têm outra aula agora. Então, quem tirar menos de 10 vai ser usado no trabalho, exatamente. Se tirou 10, não precisa. E eu sou um péssimo pagador, então eu fico devendo mesmo. Pode colocar no SPC que eu não vou pagar. Os pontos não vão para a segunda prova, tem que fazer tudo de novo. Mas se precisar dos pontos, eles vão estar lá para garantir. Lembrando que não é fazer o exercício e já tem ponto. Eu vou corrigir cada exercício para ver o que é que está certo, o que é que está errado. Então, vale até um ponto, pode ser um ponto, meio ou zero, né? Mas é isso. Tá bom? E lembrando, a nossa monitora Kerine está sempre aqui presente, então, sempre que vocês precisarem da ajuda dela, lembrando que ela também vai fazer prova na próxima semana, então, dentro do possível, ela pode ajudar vocês também aí a tirar algumas dúvidas, né? Nesse período entre as aulas. É isso mesmo, qualquer coisa, só falar. Beleza. Bom, gente, vou deixar vocês então para a próxima aula. Bom feriado amanhã. Quinta-feira estamos aqui de volta. Tchau, tchau. Obrigada, professor, por seu também. Boa noite. Boa noite. E amanhã tem uma live que eu vou fazer no Instagram. Quem quiser vai lá e ver também, sobre democracia. Tchau. Amanhã tem o quê? Lá, professor. Amanhã tem uma live. Tem o que amanhã? Uma live no Instagram. Vou estar falando sobre democracia no Instagram. Muito bem, parabéns. Certo? Obrigado. Quem quiser pode acompanhar por lá. Tchau, até quinta.